Então vamos lá, gravando, aula sobre lentes esféricas, ciclo 2, frente 2. Nós vamos para a aula número 27, que fala sobre vergência de uma lente, ok? Tudo bem, gente? Agora vocês estão vendo aí? Ciclo 2, frente 2. Página 209, agora foi, né? Beleza, então, vamos lá. Vergência de uma lente. Pessoal, olha só. Eu tenho aqui um exemplo de uma lente convergente, chamei essa lente de L1, e uma segunda lente também convergente, chamei de L2. Eu tenho raios de luz vindos do Sol, todos eles incidindo na lente, paralelos ao eixo principal. Esses raios entraram na lente, eles vão convergir e vão exatamente no foco imagem da lente. Então, entrou o raio na primeira lente, bateu aqui no foco imagem, entrou foco imagem, entrou paralelo, foi para o foco imagem. A segunda lente, a mesma coisa. São duas lentes convergentes, tá? Página, estão perguntando a página, gente, tá bem aqui a página, 209, tá? Caderno 2, página 209. Então, gente, veja bem, as duas lentes são convergentes, elas estão recebendo raios de luz paralelos, os raios entram e convergem no foco da lente. Pergunto para vocês, qual é a diferença entre a primeira lente e a segunda lente? A primeira lente, os raios demoram para convergir. Na segunda lente, assim que eles entram, pumba, já convergem. Então, vocês estão vendo que a distância focal da primeira lente, é muito grande, que é a distância da lente até o foco, e a distância focal da segunda lente é menorzinha, daqui até aqui, essa distância é bem menor do que essa. Então, nós dizemos que esta segunda lente, ela é mais poderosa, ela tem um poder de convergir os raios mais rapidamente, tá? Então, se ela tem um poder de convergir os raios mais rapidamente, nós dizemos que ela tem uma vergência maior do que a primeira lente, tá? Então, quanto menor o foco da lente, significa que ela converge os raios mais rapidamente, ela é mais poderosa, ela tem uma vergência maior. Então, no caderno de vocês têm esta definição aí, É sabido que quanto menor a distância focal de uma lente, mais abruptamente ela converge ou diverge os raios de luz. Isto é, quanto menor sua distância focal, ela tem um poder de convergir ou divergir mais rapidamente esses raios de luz. Então, se vocês olharem essa segunda lente, ela tem uma distância focal, que é essa distância daqui até aqui, uma distância focal pequena. Então, ela conseguiu convergir os raios mais rapidamente. Então, a vergência dela é maior. Então, nós definimos a vergência de uma lente como sendo o inverso da distância focal. Quanto menor a distância focal, maior o poder dela de convergir os raios. Lembrando que o F é a distância focal da lente, no sistema internacional é dada em metros, V é chamado de vergência da lente. Tem vestibular que, em vez de V, ele coloca aqui C e chama de convergência da lente. É a mesma coisa, vergência V ou convergência C é a mesma coisa, tá? A unidade de divergência seria 1 dividido por metro, só que 1 dividido por metro é chamado de dioptrias, que nós representamos por DI, abreviamos por DI. Pessoal, dioptrias é nada mais, nada menos que o grau do seu óculos.
Se o seu óculos tem 2 graus de miopia, por exemplo, você pode dizer que o seu óculos tem uma vergência de 2 dioptrias, tá? O termo corriqueiro que nós usamos para grau de óculos, né? Nós usamos grau de óculos, na verdade, isto é a vergência da lente do seu óculos. Então, repetindo, se o seu óculos tem 2 graus, é a mesma coisa que você dizer que ele tem uma vergência de 2 dioptrias, ok? Essa é a parte inicial, essa parte aqui ela é bem simples, tá? Aí nós temos uma segunda parte aí de teoria, que são lentes justapostas. Na verdade, lentes justapostas é o quê? Quando você tem uma lente, aqui olha minhas mãos, encostada na outra lente. Então vamos supor que eu queira fazer uma experiência e eu estou precisando fazer uma experiência com uma lente de 2 graus ou 2 dioptrias, mas eu não tenho uma lente de 2 graus. Eu tenho uma lente de 1 grau e uma lente de 1 grau. 1 e 1, 2. Eu coloco as duas lentes, ó, juntinhas uma da outra. Isso se chama, ó, lentes justapostas. É uma associação de lentes, tá? Qual é a vergência da lente? Qual é a vergência da lente equivalente? É a vergência da primeira lente mais a vergência da segunda lente. Então, é o exemplo que eu falei para vocês. Se eu quero fazer uma experiência com uma lente de vergência, ó, esse V, vergência 2 graus ou 2 dioptrias, e eu não tenho uma única lente de vergência 2, eu posso comprar duas lentes de 1 grau cada uma, ou uma dioptria cada uma, 1 mais 1, 2, tá? Só isso. Lembra que vergência é o inverso da distância focal. Então, o inverso V, ó, o inverso da distância focal da lente equivalente é V1. O que é V1? 1 sobre F1. E o que é V2? 1 sobre F2. Então, se o problema colocar duas lentes juntas e pedir vergência, você usa a formulinha de cima. Se ele pedir distância focal, você usa a formulinha de baixo. Portanto, vergência, esse V aqui, ó, é a vergência equivalente do sistema e o F é a distância focal equivalente, ok? Gente, a teoria desta aula é só isso, tá? Exercícios, página 211. Enquanto vocês procuram aí a folha, vou tomar uma aguinha aqui. Prontinho, acharam? Página 211, primeiro exercício. A lente em questão é utilizada para observar atentamente uma formiguinha. Então, tá aqui o Bidu. Ah, Bidu, estou apaixonada pelo elefante, mas ele nem me olha. Você não podia dar uma mãozinha? Aí o Bidu sai correndo. Claro, deixe comigo. Olha a estratégia do Bidu. Pegou uma lente, que no caso é uma lupa, que vai ampliar a imagem da formiguinha para ser vista para o elefante, ok? O Bidu deseja comprar uma lente em que a imagem da formiguinha seja direita e ampliada 5 vezes. Gente, aprendemos na aula anterior, imagem direita, o A, aumento linear transversal é positivo, tá? Ela deve ser ampliada 5 vezes, então o A vale 5. Sempre que a imagem é maior, o A é um número inteiro, então o A mais 5. Então, ó, fiz aqui bem grande um risco em vermelho. Primeiro dado importante do nosso problema. Nessa frase aqui, ó, nós temos duas informações importantes. Imagem direita, A positivo, 5 vezes maior, A igual a 5. Beleza. Continuando aqui, ó. Se a lente está a 20 centímetros da formiga, gente, distância da lente até a formiga é a distância do objeto até a lente.
Distância do objeto até a lente, estamos representando pela letra P. Desde lá atrás, espelhos esféricos. Distância do objeto até a lente, P. Distância da imagem até a lente, P'. A pergunta é: quanto vale a vergência desta lente em dioptrias? Ou, a grosso modo, gente, quantos graus tem esta lente? Que é a mesma coisa. O que eu tenho nesse problema? Tenho A e tenho P, certo? O que eu vou usar? Igual à aula passada, a primeira parte da fórmula, que é o A, e a última parte da fórmula, que é F sobre F menos P. O A eu tenho 5, o F, a distância focal da lente, não tenho, ó, e o P, a distância da lente ao objeto, que é da formiguinha até a lente, foi dada na página anterior, 20. Multipliquei em cruz, ó. Isto vezes isto, isto vezes isso. 5 vezes F, 5F. 5 vezes menos 20, menos 100. Aqui não tem nada embaixo do 5, é como se fosse 1. 1 vezes F, 1F. Esse F jogo para o lado esquerdo, ele passa negativo. 5F menos 1F está aqui, ó, 4F. Esse 100 negativo que está do lado esquerdo, joguei para o lado direito, ele passa positivo. 100 dividido por 4 dá 25 centímetros. Como eu substituir esse 20 aqui em centímetros, a resposta sai em centímetros. Só que o problema não está pedindo a distância focal da lente, está pedindo a vergência. Gente, para esta vergência sair em dioptrias, essa distância focal obrigatoriamente tem que estar em metros. O que eu fiz aqui em cima? 25 centímetros, dividi por 100, 0,25 metros. Agora eu acho a vergência daquela lupa. O que é vergência? O inverso da distância focal, 1 sobre F. Ou seja, 1 dividido por 0,25. Isto vai dar 4 dioptrias, alternativa D de dado. Então, aquela lente que o Bidu arrumou para a formiguinha é uma lente que tem 4 graus, tá? Ou 4 dioptrias, alternativa D de dado, ok? Número 2. Uma lente mantida perpendicularmente aos raios de luz provenientes de uma fonte de raios paralelos é gradativamente aproximada de um anteparo mantido paralelamente ao corpo da lente. A 40 centímetros do anteparo, verifica-se que é projetado um disco luminoso de mesmo diâmetro que o da lente. Nessas condições, eu quero a convergência da lente. Vocês estão vendo que aqui a VUNESP, em vez de usar a palavra vergência, ela usou o termo convergência. É a mesma coisa. Se eu descobrir a distância focal da lente, eu acho a convergência. Eu fiz a figurinha aqui para vocês, ó. Eu tenho um disco, esse é o meu objeto, ele tem aqui um determinado diâmetro, tá? Eu tenho um raio de luz incidindo, bate na parede, raio de luz incidindo, bate na parede, forma um disco de mesmo tamanho, ok? Gente, para formar um disco de mesmo tamanho, isto daqui só pode estar no ponto antiprincipal. Aqui é o foco, aqui eu tenho a imagem. O problema falou no enunciado que daqui até aqui tem 40 centímetros. O foco está exatamente na metade. Então, essa distância daqui até aqui é o foco da lente e daqui até aqui também. Então, o foco dá para perceber que é a metade de 40, ou seja, 20 centímetros. Dividindo por 100, 0,20 metros, tá? Só que ele pede a vergência, que é o inverso da distância focal. 1 sobre 0,20, 5 dioptrias, alternativa B de bola. Portanto, esta lente tem 5 graus ou 5 dioptrias, ok? Enquanto vocês terminam de copiar, vou tomar uma aguinha aqui.
Pessoal, vou passar para frente. Se por acaso alguém perdeu alguma coisa, vocês estão vendo que toda semana eu mando para o WhatsApp de vocês os slides das aulas. Aula gravada também eu coloco na sala virtual. Se vocês perderem qualquer aula ou perderam qualquer aula, seja da frente 1 ou 2, no meu canal do YouTube, Elizabeth Venites, tem todas as aulas gravadas, tanto da frente 1 como da frente 2, ok? Próximo, número 3. Duas lentes delgadas, uma convergente e outra divergente, com distâncias focais, ó, a convergente, distância focal 1 metro, positiva, e a divergente, olha aqui, distância focal menos 2 metros, tá? Negativas, encontram-se justapostas. O que é justapostas? Coloquei assim, ó, uma do ladinho da outra, tá? Um objeto é colocado a 3 metros da lente. Distância do objeto até a lente P, 3 metros, tá? A distância entre a imagem e o sistema de lentes, considerado de espessura desprezível, vale. Então, vamos lá. Eu vou lá usar o teorema das vergências. A vergência equivalente é a vergência da primeira lente mais da segunda. Como ele não deu a vergência, ou ele deu a distância focal, então o que eu faço? V1 sobre F, V1, 1 sobre F1, V2, 1 sobre F2. Esse EQ é vergência equivalente ao sistema. Pode botar o EQ ou deixar simplesmente V e F, dá na mesma, tá? Muito bem, o F1 tá aqui, ó, 1. Troquei o F1 por 1, ficou 1 sobre 1, tá aqui. Esse F2 é a distância focal da segunda lente, tá aqui, gente, ó, menos 2, ó, troquei o F2 por menos 2. Como aqui é menos e aqui é mais, ó, menos com mais dá menos, já coloquei o menos aqui na frente do travessão, tá? Aqui é uma subtração de frações, obrigatoriamente tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Mínimo entre 1 e 2 é 2, tá aqui. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1, 1, tá? Multiplico em cruz, gente. 2 menos 1, 1, ó. 1 vezes F, F, tá aqui. E 1 vezes 2, 2. Gente, o que eu achei? Eu tenho duas lentes, olha aqui no texto, uma convergente e uma divergente, coloquei as duas juntinhas aqui. É como se eu tivesse uma única lente que tivesse distância focal 2 metros, tá? Agora eu aplico a equação de Gauss, 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. O F é a distância focal da lente equivalente, tá aqui, ó, 2. O P ele deu no texto, tá aqui, ó, distância do objeto à lente, olha aqui em cima, 3 metros. Então, 1 sobre P, o P é 3, mais 1 sobre P'. Agora é só matemática, gente. Esse 1 sobre 3 que está do lado direito, jogo para o lado esquerdo, ele passa com sinal de menos, ó. Fica 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, tá aqui, ó. Mínimo entre 2 e 3 é 6. 6 por 2 dá 3 vezes 1, 3, tá aqui. 6 por 3 dá 2 vezes 1, 2, tá aqui, ó. Aqui eu multiplico em cruz, ó. 3 menos 2 dá 1 vezes P', ó. P'. E 1 vezes 6, 6. Como eu substituí aqui, está tudo em metros, a resposta sai em metros. Então, ele pede a distância, olha a pergunta do problema, a distância entre a imagem e as lentes. Ele está perguntando o P', distância da imagem até as lentes, 6 metros, alternativa E, ok? Próximo, que é se eu não me engano, é o último, exercício número 4. Duas lentes delgadas biconvexas, L1 e L2, de vidro em operação no ar. Espera aí,
lente biconvexa, bordos finos, falamos na aula anterior. Se elas são de vidros, estão imersas no ar, elas têm um comportamento convergentes, beleza? Um objeto luminoso é colocado diante da associação, obtendo uma imagem com a metade das dimensões do objeto. Pessoal, a imagem é a metade do tamanho do objeto. Então, o A é 1/2, beleza? E o objeto está distante 54 centímetros dele, ó. Então, ó, obtém-se uma imagem com metade das dimensões do objeto e distante 54 centímetros dele. Ele está querendo dizer que a distância da imagem ao objeto é 54. Pessoal, o objeto está aqui, distância do objeto até a lente P e da lente até a imagem P'. Ele disse que do objeto até a imagem tem 54 centímetros. Então, P mais P' é 54, ok? Nosso próximo dado. Sabe-se que as distâncias focais das lentes L1 e L2 valem respectivamente 20 e 30 centímetros. Determine na letra A distância focal da lente equivalente. Então, igual ao problema anterior, 1/f equivalente, 1/f1 mais 1/f2. Isso ele deu, ó. A distância focal da primeira lente é 20, a distância focal da segunda lente é 30. As duas são positivas porque concluímos aqui que as lentes são convergentes. Mínimo entre 20 e 30, 60. 60 dividido por 20 dá 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 30 dá 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Multipliquei em cruz. 5F igual a 60. 60 por 5, 12 centímetros. Resposta do item A. Pessoal, essas duas lentes juntas fazem o mesmo papel que uma única lente que tivesse distância focal 12, tá? Na letra B, ele pede a distância entre a imagem e as lentes. Ele quer o P', só o P', tá? Então, vamos lá, ó. Vamos lembrar de uma coisa importantíssima. A lente convergente tem 5 tipos de imagens, como já vimos. Real invertida menor, real invertida igual, real invertida maior, imprópria, virtual, direita e maior. Neste problema, ele disse que a imagem é, ó, metade, a imagem é menor que o objeto. Dos 5 tipos de imagem, qual é a única que é menor? Quando ela é real, invertida e menor. Olha o detalhe, gente. Se ela é invertida, o A tem sinal negativo. Então, o A é menos 1/2. Então, não posso substituir meio positivo. Tenho que colocar menos 1/2, tá? Eu usei a primeira parte daquela fórmula e a segunda parte da fórmula. A menos P' sobre P. O A, ó, é menos 1/2. Só que nesse problema eu não tenho nem o P' nem o P. Então, vamos trabalhar com as duas. Multipliquei em cruz. Como aqui tem menos e menos dos dois lados, multiplico por menos 1, fica tudo positivo, tá? Então, ó, 1 vezes P, P, tá aqui. 2 vezes P', 2P'. Nós vimos na página anterior que P mais P' era 54. Então, aqui no lugar do P, ó, eu troco esse P por 2P', tá? Então, ficou 2P' mais P' igual a 54. 2P' mais P', 3P' igual a 54. 54 por 3, 18 centímetros é o que ele pediu. É a distância da imagem até esta lente. Não deixem de ouvir Iron Maiden, essa música é sensacional, hein? Gente, só um minutinho para eu
bater foto, tá? Os participantes. Pessoal, alguém saiu da sala aí um pouquinho antes de eu bater foto e eu não sei quem é, a pessoa acaba ficando com falta depois. Tô batendo foto da lista de presença, tá? Só um minutinho já libero vocês. Bom, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Só um minutinho para aqui a gravação.